Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Matheus Germano aqui em mais um vídeo solo onde a gente fala de coisa prática, dica prática do dia a dia que faz de verdade o seu negócio prosperar e não afundar. Bora, então vamos para mais um vídeo. Uma coisa muito importante, tá? Já queria começar falando isso. Eu conheço um empresário, e não são poucos, que fatura na média de 50 mil reais por mês e não sabe se o seu negócio dá lucro ou prejuízo. Não sabe se vale a pena ter o seu negócio. Você já imaginou um negócio desse? Isso acontece porque esse tipo de empresário, ele costuma não calcular corretamente os números. Ou simplesmente não olha para os números. Vive a vida loucamente. Como assim? O dinheiro que está na conta é o dinheiro que eu vou pagar a conta, se está faltando dinheiro eu pego empréstimo, ou então eu espero juntar mais um pouco e vai vivendo a vida doidado, né? Só que na verdade isso revela um déficit muito grande de falta de planejamento financeiro. E é sobre isso que nós queremos falar, que eu quero falar hoje com vocês. Os 3 principais pilares que você precisa estruturar para que o seu financeiro, para que o financeiro da sua empresa, do seu empreendimento, do empreendimento que você está cogitando abrir, que você está vendo a viabilidade, fazendo o plano de negócio, precisa ter para que ele seja sustentável, sólido e perene, né? Que dure para sempre, porque é para isso que a gente abre o negócio, para ele durar para sempre. Vamos embora? Vamos lá. Primeiro, vamos tentar responder uma pergunta. Por que tanta gente foge do planejamento financeiro? Uma coisa muito importante, viu? Esse vídeo aqui é um vídeo educativo, é um vídeo didático. Então, já pega papel e caneta aí para anotar, abre seu bloco de notas, porque com certeza você vai conseguir tirar alguma lição prática daqui, tá? Então vamos começar respondendo essa pergunta. Por que muitas pessoas não olham para os números da sua empresa? Por que será? Por que, Amy? O que você acha? Não sei. Responda sua pergunta aí, você que está assistindo. Por que você não olha para os números da sua empresa? Na verdade, na maioria das vezes é medo, né? Medo de, poxa, eu não sei fazer certo, ou então medo de, cara, eu tenho medo do que eu vou achar, e daí esse medo do que você vai achar vai fazendo com que você procrastine isso, né? Ou então simplesmente pela aquela ciência de eu não sei fazer, não manjo disso, vou vivendo, tá entrando, vou pagando, vou fazendo conta na cabeça. E fazer a conta na cabeça é o primeiro passo para você afundar a sua empresa. Exatamente. Fazer a conta de cabeça não existe. Não existe você administrar uma empresa na sua cabeça. Eu sei que essa é a realidade de muitos empresários, mas não existe isso, tá? E eu queria levantar aqui 3 pilares para você conseguir, de maneira sólida, estruturar o seu financeiro. Vamos para o primeiro dele. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Investimento inicial. É nesse primeiro ponto aqui que você já vai ver e mensurar quanto efetivamente você vai gastar para abrir o seu negócio. Matheus, estou querendo abrir uma barbearia. Cara, quanto que eu vou gastar de maquinário? Quanto que eu vou precisar ter na mão para sustentar inicialmente esse negócio? Poxa, tem um aluguel da sala, eu vou abrir aqui na garagem de casa. Beleza, então tem o aluguel. Mas você vai ter custo com energia, você vai ter custo com água, você vai ter a máquina do corte, você vai ter o óleo para lubrificar a máquina do corte. Isso tudo é um custo inicial. E muita gente negligencia isso, né? E acaba tendo surpresas. Geralmente, sempre tem uma margem de erro. Sempre tem uma margem de erro. A gente nunca consegue mensurar exatamente, poxa, eu vou gastar 125 mil reais e 50 centavos para abrir meu negócio, eu gasto exatamente isso. É muito difícil. Sempre tem uma margenzinha. Porque aparece uma coisa que você não estava esperando, né? Ou então você consegue economizar em alguma coisa que você estava achando que ia gastar muita grana, né? Então, a mensuração correta e exata disso, mais detalhada possível, é extremamente necessário. Extremamente necessário. E quando a gente fala disso daqui, a gente precisa levar em conta uma coisa muito importante, que é o capital de giro. E o capital de giro, muitas pessoas esquecem de colocar isso na conta. Por quê?
Além do investimento inicial, você tem um investimento mínimo mensal para manter o seu negócio girando. Como assim, Matheus? Poxa, eu vou abrir um negócio de, sei lá, abrir um exemplo de barbearia mesmo. Você faz o investimento inicial, só que por mais que você já comprou ali os equipamentos, tal, fez toda essa viabilidade, poxa, você vai ter uma despesa mensal ali com insumo, você vai ter uma despesa mensal com energia, água, que eu já falei, você vai ter uma despesa mensal, de repente, com uma propaganda que você vai fazer, ou enfim, algum tipo de alguma coisa ligada a esse segmento. E daí, é exatamente aí que a conta começa a falhar, né? Geralmente, quando a gente vai abrir um negócio, bem no comecinho a gente fala assim, poxa, eu vou precisar de X para isso, tal, tal. Ah, vai dar e vambora, como bom e velho empresário brasileiro, na raça, né? Mas essas contas fazem muito diferença. Então, é muito importante. Primeira coisa, esse investimento inicial, quanto que eu vou gastar para abrir o meu negócio? Para estrear ele no dia X. Depois, quanto que eu vou gastar por mês para manter esse negócio girando? Isso vai balizar quanto você precisa vender, no mínimo, entendeu? Por isso que é extremamente importante você mensurar o seu capital de giro. Então, o investimento inicial é aquilo que eu vou gastar para abrir, para estrear o meu negócio, para lançar o meu produto, para começar a prestar esse serviço. Fluxo de caixa não. O capital de giro é o que eu vou gastar para manter este negócio funcionando. Então, eu preciso de X reais por mês para manter este negócio funcionando. E aqui tem uma coisa muito importante, porque quando você abre um negócio, a gente olha só para a pessoa jurídica e a gente esquece da pessoa física. Como assim? Você precisa de uma quantidade mínima de dinheiro para sobreviver. Seja você provedor de sua família, ou enfim, você tem os seus custos mensais. Então, você precisa colocar este custo também dentro da conta. Poxa, não, é um tempo que eu vou gastar, eu vou enxugar, tal. Beleza, mas você precisa de um dinheiro mínimo que seja. Poxa, como é que você vai se deslocar? Você tem carro? Então você vai precisar de gasolina, você precisa comer. Enfim, esse custo pessoal, ele precisa estar dentro do seu capital de giro. Porque essa é uma despesa mensal. Vai chegar a despesa de internet, de água, luz da sua casa. Não tem como você falar para as distribuidoras de energia, de água, falar assim, ó, segura esses meses aí que eu estou abrindo meu negócio. Bom seria, né? Mas não acontece isso. Então, isso tem que fazer parte do seu capital de giro. Isso é muito importante. Então, nós temos investimento inicial, nós temos qual é o capital de giro que a gente vai precisar para gastar mensalmente para manter o nosso negócio girando. E uma coisa muito importante é o meu custo, a minha despesa mensal, pessoa física, ela precisa estar inserida dentro desse capital de giro, dessas despesas fixas mensais. E aqui é uma coisa onde a galera erra muito, porque você, na maioria das vezes, a gente não faz esse cálculo no começo, né? A gente é movido pela impulsividade e tal, e daí eu vou te dar um case real que acontece na maioria das pessoas. Comecei meu negócio. Não calculei o quanto eu preciso minimamente para sobreviver. Meu negócio começou a girar, só que eu precisei pagar a parcela do carro, tirei dinheiro do negócio. Daí eu recebi um outro dinheiro, eu pego o dinheiro da conta da luz, da parcela do aluguel e coloco no negócio para comprar insumo, para comprar matéria-prima. O que vai acontecendo? Sua pessoa física, sua pessoa jurídica vira uma coisa só. Vira uma entidade coligada. Você lembra do Dragon Ball, onde tinha lá a fusão? É exatamente isso que acontece entre a pessoa física e a jurídica. E daí você não sabe mais o que é despesa fixa sua pessoa física, o que é despesa sua jurídica. E daí é onde entram os consultores financeiros e fala assim, tá, quanto que você tira da sua empresa? E daí essa hora que o empresário que está desorganizado nessa parte, ele fala assim, não, eu não tiro quase nada. Eu não consigo tirar nada, eu só tiro o básico para sobreviver. E daí você vai ver o cara tá sangrando a empresa como se não houvesse amanhã. Justamente por quê? Porque não conseguiu mensurar isso. Então, estabeleça bem esses valores. Estabeleça bem esses valores. E anote isso. Planilha, hoje tem inteligência artificial. Galera, não tem desculpa. Não tem desculpa para você
Não fazer uma gestão financeira mínima que seja no seu negócio. Não existe. Todos os motivos que você colocar é desculpa. Entenda isso. Pega a responsabilidade do seu negócio. Não é o seu funcionário, não é o seu cliente que vai pegar, ficar com dó, vou comprar, vou cuidar, vou zelar. É você que tem que ter a responsabilidade sobre isso. Segundo ponto, não menos importante, ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Não é apenas uma banda de reggae, né? Vocês conhecem o ponto de equilíbrio? Conhece? Não? Não é do seu tempo? Novinho, né? O ponto de equilíbrio é exatamente quanto eu preciso prazerar. Quanto eu preciso prazerar o negócio? Como assim? Para empatar o jogo. E na minha opinião, esse é o ponto mais importante aqui. Tá? Desses três que eu estou falando, na minha opinião, esse é o ponto mais importante. Por quê? É baseado nisso daqui que você tem uma mensuração mínima de meta, de necessidade, de receita. Hoje, se eu perguntar para você quanto que você precisa vender para zerar o game, quanto que você precisa vender por mês? Ah, não sei, Matheus, a minha média de venda é X. Mas o seu financeiro às vezes está tão embolado porque você já tem capital de giro girando, empréstimo de banco. Daí do empréstimo de banco você não sabe mensurar o que é despesa financeira, o que é amortização. Tá tudo misturado, você não consegue mensurar. Então, isso daqui, na minha opinião, é um dos pontos mais importantes. Tá? Então, você precisa achar o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Eu vou te ensinar a calcular o ponto de equilíbrio. Você vai calcular todas as suas despesas fixas. Correto? Todas as suas despesas fixas. E você vai dividir isso pela sua margem. O resultado é o que você precisa. Não entendi absolutamente nada. Eu sei, vou fazer exemplos numéricos para você entender agora. Vamos supor que as suas despesas somam 8 mil reais. Vou fazer com o número redondo, certo? 8 mil reais. A sua margem é 100 reais. Matheus, o que é margem? Como que eu calculo a margem? Eu vou te explicar agora. Vamos supor que para você calcular a margem, você vai pegar o valor de venda do seu produto, do seu item, da sua prestação de serviço. Você vai tirar todas as despesas variáveis. E o que sobra é a sua margem. Então vamos supor que você tem um produto que ele te dá 100 reais de margem. Se as suas despesas estão em 8 mil reais, quantos produtos você precisa vender para zerar? 80 itens. Exatamente. Sei que você fez essa conta de cabeça. 80 itens. Para você zerar. Se você vender menos do que isso, é prejuízo. Se você vender mais do que isso, começa a gerar lucro. Deu para entender? Vou compilar de novo para você entender. Se você não entendeu de novo, depois que eu falar isso, volta o vídeo e assiste mais uma vez. Vamos supor que você tem um item que você gasta... você vende ele por, sei lá, 250 reais. Desses 250 reais, você vai tirar uma média de 50 reais de frete, uma média de 70 reais de custo da mercadoria vendida, ou seja, quanto você pagou nela, e você vai tirar mais 30 reais de despesa variável. Enfim, o que incide sobre isso daí? Você vai pegar e ter um resultado de 100 reais. Então, de 250 reais menos as deduções variáveis, me sobra 100 reais. Esse é o valor da minha margem. Logo, se eu tenho uma despesa fixa mensal de 8 mil reais, eu preciso vender no mínimo 80 unidades desse produto para eu começar a ter lucro. Se eu vender menos é prejuízo, se eu vender mais é lucro. Entendeu? Então, é baseado aí que você consegue mensurar o seu ponto de equilíbrio. Tá? Nesse momento é o momento de exercitar. Pausa esse vídeo agora um pouquinho. Pausa ele aí. Faz uma conta de padaria na sua cabeça para você ter um norte agora para ver se você não está tomando um susto. Ah, eu tenho mais ou menos despesa de X reais, meu produto custa mais ou menos X, meu imposto é mais ou menos X, eu vou tirar isso e divide os seus custos pela quantidade de produto que você precisa vender ou quantidade de serviço que você precisa prestar. Geralmente, prestação de serviço acaba tendo uma margem muito maior, então acaba tendo
que prestar muito menos serviço. Pausa aí e faz essa conta agora. Pensou aí? Conseguiu ver? Legal. Isso muda completamente o jeito que você olha o jogo. Muda completamente. Você para de ter uma mensuração vaga de quanto que você precisa vender, meu amigo. X reais. E você começa a ter informação mais concreta para tomada de decisão, entende? A diferença entre você pensar no número porque você quer vender e você ter um número porque você precisa, no mínimo, alcançar ele para sobreviver e manter o seu negócio sustentável. Você começa a ter algo tangível para você correr atrás. Terceiro ponto, não menos importante, que é o nosso payback. O que é o payback? Payback é o retorno sobre o seu investimento. É isso que o investidor, e você é o principal investidor do seu negócio, é isso que o investidor vai querer ver quando ele for olhar para a sua empresa, para investir, para colocar um capital. É isso que você tem que ver quando você vai abrir o negócio. É isso que você tem que olhar quando você está numa bola de neve de dinheiro financeiro dentro da sua empresa, onde você só coloca. Poxa, só estou aportando, mas quanto que eu vou ter esse retorno? Payback é quando você retorna esse investimento. Vou te dar um exemplo claro e prático. Vamos supor que você investiu 30 mil reais para abrir o negócio. Correto? Esse foi o seu investimento. Esse negócio, desde o primeiro mês, ele gera 3 mil reais de lucro. Lucro líquido. Sobra lá na última linha 3 mil reais. Então, se você investiu 30 mil reais e te sobra 3 mil reais, o payback desse investimento são 10 meses, certo? 10 vezes 3, 30. É exatamente isso que você precisa entender e dominar. Porque, vamos supor, cara, hoje a gente fala muito poxa, IPO, M&A, enfim. Antes da gente olhar para isso, a gente precisa entender esses números minimamente. Travou minha língua aqui. Minimamente. Para a gente conseguir entender o que é de fato a nossa empresa e conseguir lançar uma ordem. Que aqui eu queria até abrir um parênteses. Cara, hoje a gente está numa era que a gente é bombardeado de informações. E isso não é ruim, isso é bom, né? Mundo globalizado, a gente tem muita informação. Então a gente que é empresário, o seu Instagram deve ser um algoritmo viciado igual o meu, que só aparece coisa de empreendedorismo e tal, você fica nessa loucura o dia inteiro, você fala, vou descansar um pouquinho. Daí aparece o cara falando, se você quiser vencer, você tem que ir atrás. Aí você já levanta, porque você fica, né? Mas o que eu quero falar com isso? Você tem um excesso de informação, e às vezes a gente começa a se guiar por pessoas muito longe, né? Então, poxa, a gente começa a ver gente falando de M&A, né? De, poxa, equity. Meu amigo, vamos primeiro pagar as contas, para depois a gente falar de equity, tá bom? Vamos primeiro fazer a nossa empresa parar de dar prejuízo, para depois a gente falar de IPO. Combinado? Estamos acordados? Então, galera, vamos olhar com bastante carinho para isso, tá bom? Uma coisa muito importante, se o seu negócio, se o seu payback está dando, por exemplo, 5 anos, cara, talvez seja o momento de você repensar se vale a pena esse plano de negócio, né? Ou se, por exemplo, se o seu negócio já está vigente, você precisa reformular custo, preços, valores de venda, né? Reavaliar tudo isso para ver se realmente está valendo a pena, né? E um bônus aqui para vocês, além desses 3 pontos, esses 3 pilares para a gente sustentar um financeiro bem administrado, minimamente calculável, é fluxo de caixa. Cara, fluxo de caixa é sangue dentro da empresa. O que acontece com o corpo se falta sangue? O que acontece, João, com o corpo se falta sangue? Morre. Com a sua empresa, se faltar dinheiro é a mesma coisa. Vai faltar dinheiro? Vai faltar fluxo de caixa? Vai acabar. Então, uma coisa muito importante, olhe com carinho para o seu fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? De maneira bem simples, para você que não tem absolutamente nenhum domínio sobre esse assunto. É ali a vida
do seu caixa. Quanto está entrando, quando está entrando, quanto está saindo e quando está saindo. Por exemplo, no fluxo de caixa você consegue avaliar se, por exemplo, vou fazer uma compra parcelada. Poxa, será que eu vou ter dinheiro para pagar essa parcela naquele dia? Se você tem minimamente um fluxo de caixa estendido, projetado, que você precisa ter, todo empresário precisa ter, você consegue tomar essa decisão de, poxa, faz o seguinte, coloca 2 dias antes para mim, coloca 2 dias depois para mim, e não acontece o que acontece com a maioria das pessoas, que é o quê? Chega no dia, poxa vida, ele não sabia, embolou 7 boletos aqui altíssimo, não tem dinheiro para pagar. Daí você joga para outro dia, o que acontece? Juros. Juros é despesa que não precisava. Às vezes, se você tivesse jogado 2, 3 dias, 5 dias para frente ou 5 dias antes, estava tudo bem. Olha só para você ver. Então, esse é um bônus para vocês. Preste bastante atenção, tome bastante atenção com o fluxo de caixa. Mais para frente eu vou fazer um vídeo só sobre o fluxo de caixa para a gente conseguir ter bastante noção e domínio sobre isso. Mas, cara, o que funciona? Anotação, cara, planilha, IA, caderno, cara, você tem que ter esse controle. Não dá para ter um financeiro bem estruturado na sua mente. Isso só funciona na sua mente. Mas para ninguém funciona. Beleza? Beleza. Então, vamos resumir aqui os 3 pontos que a gente falou. Isso é o que basicamente você precisa ter para iniciar ou manter a sua empresa, tá? Primeiro, investimento. Quanto que eu vou investir nisso? Quanto que eu vou precisar de dinheiro para sustentar isso? Segunda coisa, ponto de equilíbrio. Quanto que eu preciso fazer de venda para me sustentar? Quanto que eu preciso ter? Será que eu preciso diminuir despesa? Será que eu tenho uma gordurinha aqui de despesa? Né? Quando que eu zero? A partir de quantos reais eu começo a ganhar? Né? Ter um lucro líquido efetivo. E o terceiro é o payback. Quanto tempo vai levar para me retornar esse dinheiro que eu estou investindo? Vai ter algum retorno? A gente precisa olhar muito bem isso. Muito bem isso. E daí, uma coisa que eu queria falar aqui também, entre os milhões de parênteses que eu abro. Eu atendo clientes do Brasil inteiro, em vários segmentos. Tome muito cuidado com, principalmente, eu vejo uma armadilha muito grande de franquias. Por quê? Mais uma vez eu vou falar, e todo vídeo eu vou falar isso, o papel aceita tudo. O papel aceita você fazer um DRE lindo, dando um lucro líquido lá de 50% em cima da sua receita. Mas isso é o que realmente acontece na prática? Então toma muito cuidado com isso. A premissa de todo bom plano de negócio, de todo financeiro bem estruturado é honestidade no planejamento. Não adianta a gente mensurar e sonhar que eu vou ter um lucro absurdo, que eu vou ter uma venda absurda, se isso não se concretizar na realidade. Então seja bem honesto com isso e tome bastante cuidado. Principalmente você que está pensando em ir para alguma franquia, alguma coisa nesse segmento. Estou cansado de ver franquia mostrando DRE lindo, prometendo mundos e fundos, mas é aquilo que eu te falei. O papel aceita tudo. Beleza? Esses foram os 3 pilares para a gente ter minimamente um financeiro bem estruturado, fazer um planejamento de um plano de negócio com um financeiro bem estruturado, ou então estruturar o meu financeiro dentro da empresa que eu já tenho. E deixa eu falar uma coisa muito importante, isso não serve para empresas grandes. Cara, isso é para você que é pequeno, isso é para você que é MEI, isso é para você que é profissional liberal. Isso é para qualquer um que empreende, que presta um serviço, que vende alguma coisa. Cara, se é você que faz a administração, se é você que compra e paga e vende, você precisa ter esse tipo de controle. Saia dessa utopia de que planejamento financeiro é coisa para empresa grande. Não é. É para qualquer tipo de empresa. Beleza? Conseguiu fazer alguns cálculos de cabeça aí? Coloca nos comentários aqui para mim se você conseguiu fazer alguns cálculos, se isso te ajudou de alguma maneira. Se esse conteúdo foi relevante para você, para sua administração, para o seu plano de negócio, para a sua vida empreendedora, compartilha também com alguém que você acha que vai fazer sentido, com alguém que você julga ser relevante assistir esse tipo de conteúdo. Lembrando que todo dia sai um vídeo novo nesse canal, trazendo sempre exemplos práticos, vida real de empresário,
de alguém que está no dia a dia e em contato com muitas pessoas que vivem a realidade de uma empresa. Não apenas o que a gente lê nos livros, mas o que acontece na prática, no dia, no chão da fábrica, no chão do seu escritório. Beleza? É isso, galera. Obrigado você que chegou até aqui por acompanhar este canal e este conteúdo. Deus abençoe vocês e até a próxima.